Nós vamos hoje continuar a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. E é um prazer ter você aqui e eu espero que você possa tirar o maior proveito da lição de hoje, debaixo das ricas bênçãos de Deus. Nós vamos estudar hoje os livros históricos de 1º e 2º Samuel. O Senhor Jesus Cristo citou 1 Samuel, capítulo 21, 6, quando relatou como Davi comeu dos pães da proposição, em Mateus 12, 3 e 4, Marcos 2, 25 e 26 e Lucas 6, 3 e 4. Também em Atos 13, 20 a 22, há um resumo da história de Samuel, Saul e Davi. Mas talvez a citação mais notável que seja a que se encontra em Lucas 1, 46 a 55, o Cântico de Maria, denominado de Magnificat, que está baseado no Cântico de Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 2, 1 a 10. Em Jeremias 15, 1, há uma famosa referência à pessoa de Samuel como homem de oração, e está unido ao nome de Moisés de tal maneira que se nota a alta estima em que Deus considera Samuel. Este primeiro livro de Samuel tem sido chamado de o livro da transição, porque ali termina a história da monarquia e é dado o começo da linha dos profetas. Alguns consideram Samuel como juiz, 1 Samuel 7,15, e também como profeta, Atos 3,24, 13,20, 1 Samuel 10,15, ou vidente, o que significa aquele que vê, especialmente as coisas secretas que somente Deus poderia revelar, 1 Samuel 9,11. O propósito principal do livro é fornecer a história do princípio da monarquia, o preparativo para o reinado de Davi. A história de Davi é tão importante por ser ele o rei mais ilustre de Israel e por ser o progenitor do Messias, segundo o pacto davídico em 2 Samuel 7, e também por sua importância na profecia. Os livros de Samuel são assim chamados devido ao seu conteúdo, ou seja, por causa do profeta Samuel, que foi o instrumento que Deus usou para o estabelecimento da monarquia, com a unção de Saul e também de Davi. O próprio Samuel escreveu uma boa porção do primeiro livro, 1 Samuel 10, 25, e pode-se deduzir de 1 Crônicas 29, 29, que Natã e Gade, os profetas companheiros de Davi, escreveram o restante. Confira 1 Samuel 22, 5 e 2 Samuel 24, 11 a 14. Há muitos ensinamentos espirituais e práticos nesse livro, como, por exemplo, o dever dos pais para com seus filhos e os maus resultados advindos do não cumprimento dessa responsabilidade, o perigo do ritualismo, o perigo da obediência parcial e assim por diante. Porém, a principal lição é a da oração. O nome Samuel significa pedido a Deus, e toda a vida daquele profeta é um exemplo de oração. Por meio da oração, Israel obteve a vitória sobre os seus inimigos, 1 Samuel 7, 5 a 10. Em sua tristeza, Samuel orou, capítulo 8, versos 5 e 6, e Deus lhe explicou sua vontade, 9 e 15. Samuel considerava pecado não orar por Israel, capítulo 12, versos 19 e 23. E quando Deus não respondeu à oração de Saul, isso foi prova de que o havia rejeitado. 28, 6. Samuel chegou à sua posição de autoridade na nação devido à potência de seu testemunho. Capítulo 3, versos 12 a 21. Deus estava com ele. Em 1 Samuel 3:1 notamos que nos dias anteriores não havia quem sustentasse uma relação suficientemente íntima com Deus para poder indicar ao povo qual fosse a vontade do Senhor. Não lemos a respeito de Eli orando, ainda que pareça ter sido homem moral e honrado e tenha reconhecido que era Deus que falava com o menino Samuel. Samuel, tendo aprendido como poderia comunicar-se com Deus, a base do sacrifício, capítulo 7, verso 9, Escola de Profetas, capítulo 19 a 20, que continuou em existência até pelo menos os dias do profeta Eliseu. Vários dos salmos de Davi se baseiam nas experiências que ele passou antes de subir ao trono, conforme são relatadas em 1 Samuel. Ao darmos o esboço do livro, vamos ver o motivo pelo qual os israelitas consideravam os dois livros de Samuel como um só.
Também estão de tal maneira unidos aos livros dos reis que, afinal de contas, compõem uma só história, que a versão dos 70 ou Septuaginta chama os dois livros de Samuel de 1º e 2º Reis. O nome, nesse caso, não é de tanta importância, como também não o é a maneira exata de traçar o esboço dos livros. 1 Samuel fala do período em que Eli foi juiz, da vida de Samuel e do reino de Saul. Samuel, entretanto, continuou julgando a Israel mesmo depois de Saul ter sido elevado à posição de rei. E Davi também toma posição importante na história, pelo que muitos dividem o livro em Samuel, capítulos 1 a 7, Saul, capítulos 8 a 15, e Davi, capítulos 16 a 31. Outros são de opinião que Samuel deve encabeçar os capítulos 1 a 12. Nós vamos seguir a divisão mais simples, que consiste do seguinte: a primeira parte, Samuel, o juiz profeta, capítulos 1 a 7. E a segunda divisão, a carreira de Saul, capítulos 8 a 31. Vamos então ver agora a primeira parte do livro de Samuel, a primeira divisão, e ver Samuel, o juiz profeta, capítulos 1 a 7. E seria muito bom você ter a sua Bíblia ao lado e também algo para fazer as suas anotações. Esta divisão marca o fim do período dos juízes. E nós vemos no começo o nascimento e a chamada de Samuel, capítulos 1 a 3. Lá nós encontramos o voto de Ana, mãe de Samuel, o nascimento e a infância de Samuel, a dedicação de Samuel ao Senhor, e no capítulo 2, o cântico de Ana. Até aqui vemos várias lições espirituais que eu quero mencionar sem entrar em detalhes. Primeiro, os resultados da poligamia são o descontentamento e a tristeza, os ciúmes, as facções, etc. Segunda lição, o período de julgar os motivos ou o caráter de outra pessoa, como Eli julgou a Ana. A terceira lição, o poder da oração sincera e fervorosa. A quarta lição, o dever de cumprir os próprios votos, ainda que isso envolva sacrifício próprio. No canto de Ana há a primeira menção sobre o Messias, capítulo 2, verso 10. E se nota o seu conhecimento sobre Deus, de forma que sua influência de mãe ajudou Samuel a vir a ser um homem de oração também. Voltando aos acontecimentos do livro, nós vemos no capítulo 2, versos 11 a 26, como Samuel preferiu seguir a Eli e não o mau exemplo dos filhos de Eli. Vemos no capítulo 2, versos 27 a 36, como um mensageiro de Deus pronuncia o castigo que sobreviria à casa de Eli. E depois no capítulo 3, versos 1 a 18, a vocação de Samuel como profeta. Ele recebeu diretamente de Deus uma mensagem e a declarou a Eli, para quem ela se destinava. E no final do capítulo 3, versos 19 a 21, Samuel é então reconhecido pelo povo como profeta do Senhor. Do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 7, verso 1, nós encontramos a derrota dos israelitas, a captura da arca pelos filisteus. Os filisteus derrotaram Israel matando 4.000 homens, capítulo 4, versos 1 e 2. Os anciãos ordenaram então que a arca de Deus fosse trazida ao campo de batalha, 4, 3 a 6. Note-se que foram os malvados filhos de Eli que sugeriram essa medida, e não Eli ou Samuel. Os filisteus capturaram a arca de Deus e no combate morreram os filhos de Eli, seguidos do próprio Eli, conforme predissera a mensagem de Deus. Capítulo 4, versos 7 a 22. E aqui então uma pergunta. O que isso nos ensina sobre a importância da religião formal? Pode-se confiar nos instrumentos ou aparatos da religião, em vez de ter uma confiança viva no Deus vivo? Bem, a arca de Deus acabou sendo uma fonte de dissabores e de morte para os filisteus. Capítulo 5. Conforme os versículos 2 a 5, o que você diria dos filisteus? Será que eles desejavam conhecer o verdadeiro Deus Todo-Poderoso para adorá-lo? Ou antes desejavam continuar sendo idólatras, apesar de estarem convencidos da inutilidade e ineficiência da idolatria? No capítulo 6, lemos então que os filisteus devolvem a arca de Deus. Nota-se que Deus castigou a falta de reverência ao respeito da parte dos israelitas.
Deve-se recordar igualmente que Deus não agia assim com outra coisa, senão com a Arca da Aliança, a qual era a sede de seu tabernáculo ou sua moradia entre os homens. Isso não justifica o uso de imagens, nem torna nulo o segundo mandamento. Chegamos então ao capítulo 7, onde vemos Samuel julgando a Israel, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 17. Samuel esperou 20 anos para Deus operar nos corações dos israelitas. 7:2. Deus ouviu sua oração e lhes concedeu uma grande vitória sobre seus inimigos, e tiveram paz. 7:3-17. Nota-se a conexão entre o sacrifício e a vitória. Capítulo 7, verso 10, que conduziram à pedra Ebenezer, memorial de que até aqui nos ajudou o Senhor. E assim chegamos à segunda grande divisão do livro de 1 Samuel, a carreira de Saul, capítulos 8-31. O rei pedido e escolhido, capítulos 8-10. O triste fracasso de Samuel com seus próprios filhos, 8:1-3, é uma desculpa para os anciãos de Israel pedirem um rei. Capítulo 8, versos 4 e 5. O verdadeiro motivo, porém, era que queriam ser iguais às outras nações. Samuel se entristeceu, mas Deus lhe ordenou que colocasse um rei sobre o povo. Capítulo 8, versos 6-22. E Saul, por providência de Deus, se encontrou com Samuel, que o ungiu como rei sobre o povo de Israel, primeiramente em particular, capítulo 9, 1-10, e depois publicamente, capítulo 10, 17-27. Mas quão pouco tempo durou a humildade de Saul, demonstrada em 10:22 e 27. No capítulo 11, lemos então como Saul, com um exército de 330.000 homens, liberta a Jabes de Gileade dos Amonitas. E no capítulo 12, Samuel exorta o povo a não deixar de temer a Deus e a servi-lo, já que agora tem um rei. Os versículos 18 e 23 são muito instrutivos quanto à oração. Era a época do ano em que nunca chovia, mas Deus governa o tempo e foi glorificado ao responder à oração de Samuel. Nos capítulos 13-15 vemos a degeneração de Saul e de seu reinado. Saul estabeleceu um exército permanente, 13:1-2. Nota-se que alguns anos do reinado de Saul são passados em silêncio. No capítulo 9, versículo 2, Saul é chamado de mancebo, ou jovem, mas no capítulo 13, verso 2, já tem um filho adulto capaz de encarregar-se de uma guarnição de soldados. No capítulo 11, verso 8, cerca de 330.000 homens seguem a Saul. No capítulo 13, versículo 2, somente 3.000. No capítulo 7, 13 e 14, Saul tem os filisteus humilhados e expulsos das fronteiras de Israel. No capítulo 13, verso 3, os filisteus têm uma guarnição entre os israelitas. E no capítulo 13, verso 20-22, nota-se que os filisteus já conservavam os israelitas sem armamentos e completamente subjugados. São necessários anos para que essas mudanças se verifiquem. Continuando a história, nós vemos que os filisteus se apresentam para a batalha, capítulo 13, verso 3-23. E Deus opera grande salvação por intermédio de Jonatas, o filho de Saul, capítulo 14. Saul pecou por motivo de impaciência e presunção, oferecendo ele mesmo um sacrifício, e Deus o rejeitou, dizendo que nenhum filho seu seria rei depois dele. Capítulo 13, versos 8-14. A obediência parcial de Saul consistiu em não ter destruído os amalequitas, conforme Deus lhe tinha dito, e foi rejeitado por Deus para que não fosse mais o rei. Capítulo 15. Que lição espiritual há para nós hoje em dia, nos preciosos versículos 22 e 23? Chegamos então ao capítulo 16, onde vemos Saul e Davi, os capítulos 16 até 27. Samuel ungiu a Davi para que este fosse o novo rei, 16, 1-13. Porém, Davi teve que esperar o tempo assinalado por Deus para poder subir ao trono. Davi serve a Saul como músico e pajem de armas por algum tempo, capítulo 16, verso 14-23. Depois temos a conhecida história de Davi e Golias, no capítulo 17.
E esta história tem sido usada continuamente por ser de grande atração para as crianças e, contada de maneira dramática, é magnífica para esta finalidade. Porém, contém muitas lições espirituais para o crente da atualidade. Por exemplo, que lição de confiança há no versículo 45? Seria bom para você, estudante, procurar as diversas lições encerradas neste capítulo e estudá-las com atenção para a sua própria edificação. Davi permaneceu com Saul como capitão do exército, portando-se com prudência, capítulo 18, versos 1 a 5. Vemos também a celebração do pacto de amizade e a afeição entre Davi e Jonatas. Chega um ponto em que as mulheres tributam mais honras a Davi do que a Saul, e o rei começa a invejar a Davi. Disto vem o desejo de Saul de eliminar Davi. 18, 6 a 16. Saul persegue a Davi primeiramente com astúcia, capítulo 18, 17 a 30. Porém, depois, abertamente, ordenando que seus servos fossem à casa de Davi a fim de matá-lo. Mas Mical, sua esposa, o salvou, capítulo 19, 1 a 17. Davi foge de Saul porque não deseja fazer mal ao ungido do Senhor, capítulo 19, verso 18, até o capítulo 27, verso 12. Davi se refugiou com Samuel e Deus impediu que Saul tocasse em Davi. Capítulo 19, 18 a 24. Depois vemos no capítulo 20 como Jonatas defende inutilmente a Davi. E o pacto entre Jonatas e Davi é renovado. Davi foge então para Nobe, recebe os pães da proposição e a espada de Golias e parte para Gate, onde se finge de demente diante de Aquis, o rei da cidade. Capítulo 21. Depois Davi se refugia na cova de Adulão, onde muitos se reuniram com ele. Saul mata o sacerdote de Nobe, somente Abiatar escapa, refugiando-se com Davi e trazendo a estola sacerdotal. Capítulo 22. Depois Davi salva a cidade de Keila, mas foge juntamente com seus habitantes diante de Saul. Capítulo 23. Davi não tira a vida de Saul na cova de Engedi, capítulo 24. E no capítulo 25, versículo 1, lemos sobre a morte de Samuel. Nos versículos 2 a 44 do capítulo 25, temos uma história interessante entre Davi e Nabal. Nesta história há preciosos ensinamentos acerca da vida vitoriosa em Cristo. Os versículos 26, 29 a 33 e 38 fornecem o ensino central. O crente não se vinga, nem peleja com armas carnais, nem procura justificar-se. Sua vida acha-se ligada intimamente com Deus, e o Senhor mesmo se encarrega de vingá-lo. Romanos 12, 19, Colossenses 3, 1 a 4 e assim por diante. Davi chega até a cabeceira de Saul, no acampamento, no deserto de Zife, mas respeita sua vida, recusando vingar-se ou tirar a vida daquele que Deus mandou ungir. Capítulo 26. Talvez a experiência com Nabal tenha preparado o espírito de Davi para essa prova. Davi e seu bando se refugiam, então, em Ziclag, capítulo 27. No capítulo 28, vemos a história de Saul buscando a mulher com espírito adivinhador. Saul é condenado à morte. Há muita controvérsia acerca do que realmente aconteceu aqui e sobre até que ponto um médium ou espírita tem o poder de comunicar-se com os mortos. A grande maioria das modernas demonstrações de comunicação com os mortos não passam de fraudes, e o que houver de poder sobrenatural é realizado por poder satânico. Sobre esse relato, entretanto, estamos inclinados a crer que Deus interpôs sua mão e permitiu a Saul falar com Samuel. A médium ficou assustadíssima e muito surpreendida porque não estava acostumada à realidade, mas à ilusão. Esta é a nossa interpretação sobre essa passagem. O pecado de Saul consistiu em ter consultado os espíritos dos mortos em lugar de confessar seu pecado e pôr-se em condições de ser ouvido por Deus. Por sua presunção, a família de Saul foi rejeitada para que não ocupasse mais o trono depois dele. Por sua obediência parcial,
O próprio Saul foi rejeitado, e agora, por causa do seu pecado, lhe é exigida a vida. No capítulo 29, vemos que Davi vai à batalha em companhia de Aquis, mas os homens de Davi não são aceitos pelos príncipes. Ao regressar a Ziclag, ele a encontra saqueada pelos amalequitas, mas recobra tudo em seguida. Capítulo 30. E no capítulo 31, vemos então a derrota de Israel em Gilboa pelos filisteus, a morte de Saul e de Jonatas. E chegamos assim à segunda parte, ao segundo livro de Samuel. E se considerarmos 1º e 2º Samuel como um todo, como um único livro, poderíamos dizer que estamos na terceira grande divisão, Davi, rei de Judá, capítulo 1, verso 1 até o capítulo 5, versículo 5. Nós vemos logo no início como Davi lamenta a morte de Saul e de Jonatas. Ali nós vemos como Davi ordena a morte do amalequita que acusou a si mesmo de ter matado a Saul, capítulo 1, versos 1 a 16. E depois temos a lamentação de Davi chamada Hino ao Arco, onde ele elogia Saul por seu valor e por seu amor a seu filho Jonatas, e lamenta muito a morte de seu estimado amigo Jonatas. Capítulo 1, versos 17 a 27. O versículo 26 é notável. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Davi sobe a Hebrom, onde é ungido como rei sobre a casa de Judá. E isto nós lemos no capítulo 2, versículo 1, até a primeira parte do versículo 4. Depois nós vemos que acontece uma guerra civil entre Judá e Israel. Davi e Isbosete, capítulo 2, verso 4, a segunda metade, até o capítulo 4, versículo 12. Lá vemos Davi bendizendo os habitantes de Jabes-Gileade por terem sepultado a Saul. Capítulo 2, versos 4 a 7. Vemos também Abner fazendo de Isbosete rei sobre Israel. Capítulo 2, versos 8 a 11. Israel é derrotado diante de Judá em batalha, mas Abner mata Azael, irmão de Joabe. Capítulo 2, versos 12 a 32. Depois a Bíblia nos fala da desavença entre Abner e Isbosete. Capítulo 3, versículos 1 a 11. Abner faz então um pacto com Davi, mas é morto por Joabe para vingar a morte de Azael. Capítulo 3, versos 12 a 39. E no capítulo 4 lemos sobre a morte de Isbosete e vemos Davi mandando executar os assassinos de Isbosete. E assim Davi é ungido rei sobre toda a nação. Capítulo 5, versos 1 a 5. E chegamos então à quarta grande divisão do livro de Samuel como um todo, Davi, rei de Israel. Capítulo 5, verso 5 até capítulo 20, verso 25 de 2 Samuel. Davi toma a cidade de Jerusalém dos Jebuseus e transfere a sua capital de Hebrom para Jerusalém, onde ele prospera. Capítulo 5, versículos 6 a 16. Note-se que Deus nunca aprovou a ação de Davi ter escolhido mais mulheres para si. Temos ali também duas vitórias sobre os filisteus, capítulo 5, verso 17 até o verso 25. Davi consultou o Senhor antes de sair à batalha e recebeu instruções dele para saber como deveria agir para obter a vitória. E o versículo 24 é muito instrutivo. Vê-se que a batalha principal se desenrola nos ares, as hostes de Deus lutando contra os poderes de Satanás. Daniel 10, 13, Efésios 6, 12. Chegando no capítulo 6, vemos o traslado da Arca de Deus para Jerusalém. Primeiro, o traslado foi feito como os pagãos o fariam. Capítulo 6, versos 1 a 11. A morte de Uzá, à primeira vista, parece injusta e arbitrária, mas o fato é que era uma presunção estender a mão para tocar na arca. Todo o procedimento era contrário à lei, e os levitas deveriam ter advertido Davi sobre o transporte da arca. A morte de Uzá fez com que os israelitas tivessem cuidado com suas ações e os ensinou a apreciar melhor a santidade de Deus. Dessa forma, buscaram a lei
e procederam corretamente. Quando então os levitas levaram a arca de Deus de conformidade com o estipulado pela lei, tudo correu bem, e chegaram alegremente a Jerusalém. Capítulo 6, versos 12 a 23. Com respeito ao versículo 14 e sobre a zombaria de Mical contra Davi, deve-se compreender que Davi não dançava com uma mulher, como num baile hoje em dia, mas saltava de alegria, sem abraçar nem tocar pessoa alguma. Sua esposa não pôde compreender tal alegria espiritual e considerou tudo segundo os padrões carnais, pelo que também Deus a castigou. O capítulo 7 é um capítulo muito importante na história de Israel, onde vemos o pacto davídico. Davi deseja edificar um templo para o Senhor. Capítulo 7, versos 1 a 3. Mas Deus o proíbe de edificar um templo para si, visto que Davi havia derramado muito sangue. Capítulo 7, versículo 4 até 11a. Deus estabeleceu um pacto com Davi, versículos 11b até o 16. E veja também o Salmo 89, versículo 19 a 37, e 1 Crônicas, capítulo 17. Nesse pacto, Deus promete edificar a casa a Davi, dar-lhe um filho que reinaria para sempre, ou seja, dar a seus descendentes um trono estável. Por isto, muitos deduzem que, quando Cristo regressar ao mundo, um filho de Davi será regente em Jerusalém. Outros acham que somente Cristo será o rei, sentado sobre seu trono em Jerusalém, como cumprimento desta profecia. Nos versículos 17 a 29 do capítulo 7, vimos então a oração e as ações de graças de Davi. Nota-se a fé sincera com que Davi aceitou o pacto, tão gratuitamente oferecido por Deus. Nos capítulos 8 a 10, vemos como Davi estende o seu reino. Ele derrota os filisteus, versículo 1, os moabitas, versículo 1 a 4, os sírios de Damasco, versículo 5 a 8, dedica os despojos ao Senhor, versículo 9 a 12, vence os edomitas, versículos 13 e 14, e no capítulo 8, versos 15 a 18, vemos então os oficiais de Davi. Existe aqui um parêntese, a misericórdia de Davi para com Mefibosete, filho de Jonatas, no capítulo 9. Trata-se de um grande exemplo da graça de Deus no Evangelho. Um deficiente dentre os inimigos naturais de Davi é recolhido por seu amor e colocado na posição de filho, comendo da mesma mesa do rei. Se você procurar o significado dos nomes próprios das pessoas e dos lugares desse capítulo num dicionário bíblico, verá o mesmo ensino de uma maneira muito mais clara ainda. E no capítulo 10 vemos Davi derrotando os filhos de Amon e os sírios. Ele quis fazer um bem, mas foi insultado. Nos capítulos 11 a 20, lemos sobre o pecado de Davi e suas consequências. Davi, estando em sua casa sem nada para fazer, quando deveria estar em campo de batalha, peca gravemente com Batseba, capítulo 11, 1 a 5. Só Deus relataria os pecados de seus heróis dessa forma, mas já que o fez, é para nosso ensino, relatando juntamente com o pecado o castigo correspondente e o método para obter o perdão. Davi, porém, continuou amontoando pecados, causando até a morte de Urias para ocultar seu próprio pecado com a esposa dele. Capítulo 11, versos 6 a 27. Natã, o profeta enviado pelo Senhor a Davi, o repreende e o acusa. Capítulo 12, 1 a 12. Davi confessa o seu pecado e recebe remissão de sua culpa perante Deus. Mas ele teve que sofrer a perda da criança, capítulo 12, versos 13 e 14. A criança morre, apesar do jejum e da oração de Davi, 12, 15 a 23. E mais tarde nasce Salomão, capítulo 12, versículos 24 e 25. O versículo 23 e o comportamento de Davi naquelas circunstâncias nos ensinam preciosas lições. Não podemos, com nossas orações ou penitências, afetar, no mínimo que seja, aqueles que tiverem morrido. Nem podemos fazê-los voltar a este mundo para falar com eles. Mas nós mesmos iremos ter com eles.
visto que Davi era salvo, ao morrer iria se encontrar com a criança. No capítulo 12, versículos 26 a 31, lemos acerca da vitória sobre Rabá. E chegamos assim ao capítulo 13, onde vemos Amnon, filho de Davi, pecando com sua irmã Tamar. E ele foi morto por seu irmão Absalão, o outro filho de Davi. Capítulo 13. Nota-se nisto toda a influência do pecado de Davi entre seus filhos, fornicação e homicídio, seguindo o exemplo do pai. Nos capítulos 14 a 18, lemos sobre a astúcia e a rebelião de Absalão. Desterrado por haver assassinado Amnon, Absalão se vale de Joabe para ser perdoado e retorna a Jerusalém. Capítulo 14. Percebe-se aqui a diferença entre o ser simplesmente perdoado e ser justificado e restaurado à plena comunhão. Cristo nos justificou e restaurou a comunhão com Deus. Romanos 4, 25, Hebreus 7, 25. No capítulo 15, versos 1 a 12, vemos como Absalão trama uma conspiração. E Davi e os seus homens são obrigados a fugir. Capítulo 15, verso 13, até o capítulo 16, verso 23. Dê uma olhada no Salmo 3, que foi escrito nessa ocasião. No capítulo 17, versos 1 a 14, vemos então como Absalão segue o conselho de Uzai, amigo secreto de Davi, rejeitando o conselho de Aitofel, o qual se enforcou em sua casa, pelo que é chamado de o Judas do Antigo Testamento. Davi e os seus atravessam o rio Jordão e se acampam em Maanaim, capítulo 17, versículos 15 a 29. Os homens de Davi derrotam os rebeldes e Joabe mata Absalão, capítulo 18. No capítulo 19 vemos então como Davi regressa a Jerusalém. Há duas famosas declarações nesse capítulo. No versículo 10, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? E no versículo 11, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Será que Deus poderia nos fazer essas perguntas hoje a respeito do regresso do seu Filho Jesus Cristo, conforme Apocalipse 22, 20? E no capítulo 20, a história se encerra com a rebelião de Seba e seu fracasso. E assim chegamos à quinta grande divisão do livro de Samuel, como um todo, 1º e 2º Samuel, um apêndice, contendo os capítulos 21 a 24 de 2º Samuel. Davi, aturdido por 3 anos consecutivos de fome, consulta o Senhor e faz expiação pelo pecado de Saul, por não ter respeitado o pacto feito com os gibeonitas. Capítulo 21, 1 a 14. Lemos nos versículos a seguir, 15 a 22, a respeito das lutas contra os filisteus, a morte dos gigantes. E no capítulo 22, vemos então os salmos de ações de graças de Davi. Compare com o Salmo 18. Depois temos as últimas palavras de Davi, um salmo ou cântico, capítulo 23, versos 1 a 7. Os versículos 2 e 3 contêm uma declaração da inspiração dos escritos de Davi. Vemos uma lista dos homens valentes que ajudaram a Davi, no capítulo 23, versos 8 a 39. E no capítulo 24, o recenseamento do povo, feito por Davi por razões carnais, teve seu castigo e sua expiação. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz que foi Satanás quem incitou Davi a enumerar o povo de Israel. E aqui está escrito que isso sucedeu porque Deus se irou contra eles. Ambas as declarações são verdadeiras, no sentido de que nem mesmo Satanás pode fazer alguma coisa sem a permissão de Deus. Fica subentendido que Satanás foi tão somente um instrumento nas mãos de Deus para executar juízo sobre a nação por causa de seu orgulho. Resumindo, 1 Samuel fornece o fim da história dos juízes, o estabelecimento da monarquia e o reinado de Saul, que durou 40 anos. 2 Samuel relata a história de Davi. Este livro é contemporâneo de 1 Crônicas. Podemos chamar a primeira grande divisão do livro de Samuel, Samuel, juiz-profeta, capítulos 1 a 7. Samuel foi dado em resposta à oração de sua mãe e dedicado a Deus.
Chegou a ter comunhão com Deus como ninguém havia tido por muitos anos, e Deus o fez juiz e profeta. Os filisteus capturaram a arca de Deus e morrem Eli e seus filhos. Samuel começa a julgar o povo. Depois de 20 anos o povo busca o Senhor, e enquanto Samuel oferece holocausto, o exército derrota os filisteus e os expulsa do país. A segunda grande divisão no livro de Samuel fala sobre a carreira de Saul, capítulos 8 a 31. Saul reinou bem no princípio, mas seus últimos anos foram ocupados em perseguir inutilmente a Davi. Saul é rejeitado por Deus. Por causa de sua presunção, já não teria herdeiro no trono. Por causa de sua obediência parcial, ele mesmo já não teria o direito ao trono. E por causa de seu pecado, quando consultou a pitonisa, até sua vida lhe foi tirada. Morreu em Gilboa. A terceira grande divisão do livro de Samuel é Davi, rei de Judá, segundo Samuel 1 até capítulo 5, verso 5. Nós vimos lá Abner e Isbosete se esforçando para sustentar a casa de Saul sobre o trono, mas eles fracassaram. A quarta grande divisão do livro é Davi, rei de toda a nação, capítulos 5 a 20. Davi conquista Jerusalém e a torna capital de seu reino. Traslada para Jerusalém a arca de Deus. Deus estabelece uma aliança com Davi e estende o seu reino, capítulos 5 a 11. Davi peca gravemente e Deus o castiga com a rebelião de seus filhos, capítulos 12 a 20. E a quinta grande e última divisão do livro de Samuel é um apêndice, capítulos 21 a 24. Davi concede o desejo dos gibeonitas, capítulo 21. E canta louvores a Deus, capítulos 22 e 23. Toma o censo do povo contra a vontade de Deus, e o Senhor envia uma praga que só foi detida por meio de sacrifícios e holocaustos. Capítulo 24. E assim chegamos ao fim do nosso estudo sobre o livro de 1º e 2º Samuel. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e espero você também de volta para a nossa próxima lição. Que Deus o abençoe.